Caros amigos, vocês sabem que aqui eu faço comentário em cima de questões que eu percebo, em cima de informações que tenho e também passo informações. O que vou analisar agora é o que eu percebi e confirmo agora com novas declarações do técnico Renato Gaúcho. Prestem atenção sobre o que aconteceu quando o Espinosa saiu do Grêmio e agora quando sai o Thiago Neves. Já vamos conversar sobre isso. Vamos em seguida. Primeiro eu gostaria que você desse um like, que você acionasse, ativasse o sininho, que você se inscrevesse no nosso canal, que você viesse para cá. Trouxesse a sua opinião, a sua ideia, o seu comentário, que você compartilhe o nosso canal com os seus amigos. Eu espero você. Eu sou o Darcy Filho. Lá atrás, quando o Grêmio dispensou o Espinosa, o técnico campeão do mundo em 1983, aquele que conseguiu o maior título da história do Grêmio, eu falei o seguinte: o Renato se omitiu na saída do Espinosa. Ele foi demitido e o Renato concordou com a direção com a saída do Espinosa, embora depois dissesse que era seu pai, mas que naquele momento estava dizendo que não sabia, porque a direção já havia tomado a decisão quando ele ficou sabendo, enfim. Foram as explicações do Renato e que pessoalmente eu externei a minha contrariedade com essa explicação, porque o Renato, se quiser, ele faz com que qualquer um que já esteja na rua, no avião, ele traz de volta para o Grêmio, se ele quiser. Especialmente naquele momento de decisão de Libertadores, com ele vindo na condição de campeão da Copa do Brasil. Então, no caso, a saída do Espinosa, para meu gosto, houve a omissão do Renato. E externei na hora, não estou externando agora, nem tirando proveito, nem depois da morte do Espinosa, absolutamente não. Disse lá atrás, naquele momento. E agora, aconteceu com o Thiago Neves um fato muito semelhante. O Thiago Neves era tão defendido pelo Renato, tão prestigiado pelo Renato, que ele era colocado em todos os jogos a todo momento, sem a menor justificativa, e no lugar de um dos melhores jogadores individualmente, não só do Grêmio, mas do Brasil, que é o Jean-Pierre. E o Renato fazia de forma intransigente a defesa do Thiago Neves, como sempre fez a defesa intransigente do Valdir Espinosa, e merecidamente, porque o Valdir Espinosa era campeão do mundo. Mas o Renato fazia a defesa intransigente do Thiago Neves e sempre acreditando no resultado positivo que o jogador daria. E agora, depois do jogo contra o Sport, a direção do Grêmio decidiu demitir o Thiago Neves. E o Renato, que fazia a defesa intransigente do jogador, foi questionado sobre a saída do Thiago Neves. E a argumentação do Renato para o Thiago Neves foi a mesma usada na saída do Espinosa. Lembrem? Recordem o que ele disse agora sobre a saída do Thiago Neves. A direção tomou a decisão e eu nada pude fazer, e a direção quem decide, eu cumpro ordens. Este é o Renato. Quando tiver que tomar uma decisão assim, ele joga a culpa na direção, ele tira o dele imediatamente da reta. Este é o Renato. Ele não entra em linha de choque, em bater de frente com profissionais, porque ele poderá se reencontrar com os meninos ali adiante. Infelizmente, com o Espinosa isso não poderá acontecer, mas com o Thiago Neves até é possível. Mas o Renato, então, por isso também, quando se disse, não, o Renato ajudou a direção a fazer com que os atletas diminuíssem os seus salários em função das necessidades econômicas e financeiras do clube pela pandemia, eu disse que o Renato não faria isso. O Renato não faz nada contra os atletas que trabalham com ele imediatamente. Como, por exemplo, naquelas demissões do início de ano, ele deixou todas prontas e foi embora. Ele só ficou de longe acompanhando, ele não se envolveu em nada, mas deixou tudo dito, o que queria e o que não queria. Prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Passa o tempo e as situações vão se confirmando. Está aí. No caso Espinosa, o Renato disse que não era com ele, era com a direção, tudo estava definido. No caso Thiago Neves, se repete o fenômeno. Nas demissões do início do ano, também, ele não teve nenhuma participação. Vocês acreditam
que o Renato não tenha tido nenhuma participação em todos esses episódios. O Renato que contrata e distrata quem quer, como Tardelli, como André, como Thiago Neves, como Cortez, como Léo Moura e tantos outros que ele trouxe para o Grêmio. Pensem nisso. Um abraço.